Olá pessoal, vamos então começar a nossa segunda aula do nosso curso de Direito Notarial e vamos abordar aqui a competência do notário e qual é o objetivo dessa atividade. Primeiro, a competência dos notários ela está lá no artigo 6º da Lei 8935 de 94. Se, por exemplo, você está estudando para concurso público, né, de delegação, de cartórios, enfim, você vai ter que decorar essa lei de cabo a rabo, tá? Principalmente esse artigo aqui, o artigo 6º, e ele, nos incisos dele, nós vamos agora explicar um a um qual é a competência do notário. Bom, lá no artigo 6º ele fala, a primeira é formalizar juridicamente a vontade das partes, é lógico. Então, se, por exemplo, você está vendendo o seu imóvel e você vai até um tabelião de notas junto com o comprador do imóvel, o que o tabelião vai fazer? Ele vai formalizar juridicamente a vontade sua de vender o imóvel, a vontade do comprador de comprar esse imóvel, e aí então ele vai formalizar tudo isso em uma escritura pública, tá? Segunda competência, é intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Nada mais é do que o que eu acabei de falar, do que o complemento do que eu acabei de falar desse exemplo que eu dei agora. Autenticar fatos, então, por exemplo, a ata notarial. A ata notarial, ela é um dos tá dentro dessa competência dos notários, né? E, por exemplo, para que serve essa ata notarial? Eu vou guardar esse ponto para deixar mais para frente, porque eu vou dar o exemplo da ata notarial e falar de que forma o CPC trouxe ela como prova. Mas guarda isso. Então, uma das competências do notário é de autenticar fatos, tá? Ainda, aos tabeliões de notas compete com exclusividade lavrar escrituras públicas e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados. Se você não sabe o que é um testamento cerrado, lembra que nós já temos aqui no Trilhante o curso, né, de sucessão testamentária. Pausa aí agora se você não sabe, dá uma olhadinha lá, tá? Lavrar atas notariais, que eu acabei de falar, reconhecer firmas e autenticar cópias. Beleza, até aqui sem muito segredo, né? Agora, quais são os objetivos da função notarial? Primeiro é produzir segurança e certeza jurídica e prevenir litígios. Ora, como é que ele vai prevenir litígios? Exatamente exercendo a função que o artigo 6º e o 7º deu a ele, de formalizar a vontade das partes, né, assessorando elas na realização de um negócio jurídico, no que pode, no que não pode, de que forma que ele vai dar forma àquela vontade das partes, produzindo segurança e certeza jurídica, de forma a evitar lá no futuro litígios, exatamente sobre esse ato, sobre essa vontade, sobre esse fato, né, que ele autenticou, tá bom? E então, continuando, qual é uma outra função que eu acabei de falar? Função assessora. A função assessora do notário é exatamente aquela em que ele vai em uma audiência das partes, que nada mais é atender ali as partes, né, do seu cartório, e fazer um aconselhamento jurídico. O que seria isso, né? Ele vai instrumentalizar a vontade das partes, dizer se é válido ou não aquilo que a parte quer, né? E ainda tendo o dever de sigilo, né? Como as partes vão ali, por exemplo, alguém vai fazer um testamento, por exemplo, ele tem que fazer o dever de sigilo daquilo, né? Então, justamente nessa função assessora, combinada com aquela que a gente acabou de falar, ele vai prevenir litígios, né? Ele vai instrumentalizar a vontade das partes, qualificar a manifestação de vontade das partes, tá? Uma outra função, então, é a função legitimadora. Mas o que seria essa função legitimadora? Por exemplo, de novo, vamos lá, o exemplo de compra e venda de um imóvel, que é o mais fácil para a gente trabalhar. Eu como vendedor do meu imóvel, você como comprador, a gente vai até um tabelião de notas. O que o tabelião vai fazer, né? Ele vai admitir o ato, verificar a minha identidade, a sua identidade, a capacidade das partes para a realização desse negócio jurídico, né? Redigir o ato e dando, então, uma forma adequada à venda desse imóvel, por exemplo, que seria a escritura pública de venda e compra de imóvel, tá?
E, como eu disse, verificando se é possível o ato, se as partes são capazes, a legitimidade delas para realizar o ato, ele previne litígios lá no futuro, né? Ele vai falando português bem claro, fazendo o correto agora, ele previne o errado depois, tá? Então, ainda continuando, a função autenticadora do tabelião de notas. Os fatos que o tabelião ateste, né, que ocorreram perante ele, então o testamento, a escritura pública, a ata notarial, gozam de presunção de veracidade, fazem prova plena, ok? E aí, então, por isso que eu falei lá no começo da aula para a gente guardar. Olha aí como é que o novo CPC trouxe a ata notarial. Lá no artigo 384, dizendo que a existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. E no parágrafo único que dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Cara, isso é sensacional. Por quê? Vamos supor, eu estou lá no meu Facebook, época de eleição, e alguém vai e posta algo, e a gente começa a debater e tal, aí a pessoa começa a me xingar minha mãe, ou então, sei lá, do nada alguém chega num vídeo meu, comenta lá me xingando, tal e tal. Se eu quiser entrar com uma ação contra essa pessoa, por exemplo, eu posso levar o meu celular, o meu notebook, enfim, até um tabelião de notas e falar, por favor, eu quero que você ateste que você entrou aqui na minha página do Facebook, que você viu a pessoa do perfil de nome tal, comentando o seguinte e tal. E é isso que a ata notarial vai fazer, o tabelião vai falar, atesto que para os devidos fins e tal, que no dia tal, na hora tal, Guilherme Galhardo Antonietto compareceu aqui com seu telefone celular de modelo tal, entrei na rede social Facebook, verificando a sua timeline, né, o seu perfil, verifiquei que o fulano de tal comentou o seguinte, abre aspas, tal. Isso, ele vai estar atestando o fato, ele vai estar atestando que isso aconteceu. Porque depois a pessoa, por exemplo, pode deletar o comentário, né, que ela me xingou, e aí, então, a prova, entre aspas, sumir, né? Então, fazendo essa ata notarial, eu tenho a prova plena, né, dotada de fé pública, de que isso aconteceu. Beleza, galera? A gente continua na próxima aula. Um abraço. Tchau.